Na próxima mesa, o debate é sobre ESG, que tem a parte ambiental também, mas, em especial, vamos falar sobre as empresas, o que elas podem fazer para enfrentar as desigualdades. E, para debater esse tema, convido ao palco Ana Buchaim, diretora executiva de Pessoas, Marca, Comunicação e Sustentabilidade na B3, Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Marcílio Posada, CEO da RD Raia Drogasil. E o moderador Rodrigo Piponzi, CEO do Instituto MOL e integrante do movimento 1% Brasil. É um prazer tê-los conosco. Rodrigo, é com você. Obrigado. Bom, primeiro, prazer, obrigado pelo convite, Paula e turma do IDES. Super prazer estar de volta aqui no fórum, presencialmente. Bom, eu fiquei muito honrado de poder moderar essa mesa com pessoas queridas, especialmente porque esse é um tema com o qual eu tenho absoluta identificação. Quem me conhece, conhece o trabalho da MOL, sabe como esse é o meu contexto de vida, praticamente, né? Quando a gente fala de ESG, empresas colaborando contra a desigualdade. Não é naturalmente surpresa para ninguém, né, o tamanho do problema que a gente tem hoje no Brasil, no contexto das desigualdades sociais. E acho que desde 2020, quando começou a pandemia, foi um despertar, né, das empresas de realmente passarem a entender de uma forma muito mais intensa, muito mais poderosa o papel que elas têm dentro disso. A gente vê muita coisa acontecendo desde então. Acho que um exemplo, né, até como está aqui no crédito da minha assinatura aqui, o surgimento de, por exemplo, né, esse movimento 1%, que acho que o próprio Marcílio vai trazer um pouco mais, a gente muito inspirado também pelo papel da Raia Drogasil, né, no contexto de empresas assumirem compromissos como esse, de doarem, por exemplo, 1% dos seus lucros, das suas receitas, dos seus equities. São muitos outros movimentos que hoje surgem no Brasil, no contexto de colocar as empresas publicamente assumindo seus papéis. E mais do que isso, né, acho que um espaço como esse é muito interessante, muito importante para que a gente possa ouvir, escutar, compartilhar experiências de quem está fazendo, de quem está vivendo essa prática, transformando vidas, para que a gente possa também se inspirar e levar isso para dentro. Então, nada melhor para a gente começar essa mesa do que a gente escutar os nossos convidados, para que eles possam contar um pouquinho do que tem feito dentro do contexto das suas organizações, e depois a gente vai ter um tempinho para perguntas da plateia também. Tá? Então, vou pedir para vocês ficarem bem atentos com o tempo. O pessoal está passando uma plaquinha aqui, mas já estamos alinhados com isso. Então, vou convidar a primeira Luísa para contar um pouquinho sobre, enfim, um pouco da trajetória do Magalu e de todo esse trabalho lindo que vem sendo feito desde então. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer, parabéns, Paula. Um roteiro super legal. Muito bom estar aqui. Muito bom escutar tão coisa diferente. Bom, eu primeiro quero concordar com a Mônica que é política pública que muda um país mesmo. Isso é impressionante, são políticas públicas, por isso mesmo que a gente criou o Grupo Mulheres do Brasil, que é totalmente apartidário, mas é uma força política. Agora, enquanto isso não acontece, e é muito bom as empresas poderem, vão fazer antes do ISG e depois do ISG. A gente tem que separar bem as duas coisas, né? Você sabe disso. Então, assim, é impressionante, gente, a força das empresas quando ela pega uma causa para valer. Assim, vocês sabem que o Magalu já pegou várias causas, já levou muitos memes por causa disso, mas é impressionante a mudança que tem quando faz uma causa. Em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu saía para o shows e falava de o Magazine está há 25 anos entre as melhores empresas para se trabalhar, entre as 5 melhores, mesmo crescendo, né? E comprando empresa. E, quando eu falava de melhores empresas, de programas de propósito, de tudo mais, as pessoas até me escutavam, porque eu sou a Luísa, era dona, e também eu não sou tão ruim de comunicação assim. Mas, quando saía de lá, eu falava para o nosso CEO assim, não vai te dar um EBITDA a mais, $1 a mais e nem R$1 a mais. E, realmente, era isso mesmo. O que eu nunca pensei é que, 8, 9 anos depois, eu fosse convidada por fundo
para falar sobre isso, e você sabe o que eu estou falando melhor do que eu mesma. Então, assim, o que eu nunca pensei que eu pudesse estar bem ainda e fosse falar sobre isso para fundo. E, assim, eu gostei muito do do inglês, Neil, quando ele falou das 3 ondas, porque eu falo que nós não entendemos ainda o que o Covid fez numa mudança global. Ele falou que a onda financeira foi a crise do Lemo. Eu, como já vivi todas, né? Então, assim, como CEO, acho que o Marcílio um pouco, eu um pouco mais do que você, sou mais velha do que você. Não é tão bem mais também, não, mas tudo bem. Então, assim, então, assim na realidade, a crise do Covid, acho que eu tenho colocado muito nas empresas. A gente não entendeu ainda a mudança que vai ter no perfil profissional, no perfil das empresas, na forma de lidar com a gestão. É muito séria, gente. Mexeu profundamente com as pessoas. A gente enfrentou doença, a gente enfrentou medos, a gente ficou dentro de casa. Então, assim, fechou tudo. Eu proíbo meu motorista até de achar ruim quando tem trânsito. Esses dias eu atrasei 2 minutos numa reunião, depois eu falei, graças a Deus eu atrasei, porque tinha trânsito. Porque foi muito triste tudo que viveu e mexeu profundamente. Então, assim, e eu falo, o que o Covid trouxe? Ele trouxe uma maior consciência do consumidor final. E aí eu digo que o mercado financeiro é muito esperto. Ele é muito rápido. Quando ele percebeu isso, ele entrou com o ISG. Ele entrou com o ISG. E agora ela sabe disso, o Marcílio também está na Bolsa, a gente é questionado se nós temos diversidade, se nós temos mulher, se nós temos isso. Eles questionam se a gente tem programas, como a gente está com a sustentabilidade. Então, é uma mudança muito profunda. E o que acontece? O Magazine Luiza fez isso, assim, não estou aqui para contar, mas vocês sabem que nós temos programa de violência para a mulher, nós temos o programa do Bem Querer, onde nossas lojas se unem para fazer um bem querer para a cidade, porque 1.500 lojas não dá, como nós temos o programa de violência para a mulher, que você acompanhou muito de perto isso, como a gente tem trabalho de empreendedorismo para a mulher, e como a gente tem trabalho interno de desenvolvimento das pessoas para que elas se apoderem mais. Então, esse programa, depois, se der tempo, eu trouxe um filme de 3 minutos do negro, que foi a coisa mais difícil que tem. E eu, na realidade, tenho um sistema, tem 2, 3 pessoas do Magazine Luiza, eu tenho o meu sistema caótico, né? Eu crio o caos, depois eu ponho a ordem. E era muito difícil para mim explicar isso. Até que, quando eu assumi a vacina, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, e entrou muito executivo, amigos meus, e os homens gostam muito de processo, né? Eu entendo e respeito. E aí, todo dia, eles falavam assim, vamos organizar, vamos organizar. Aí, o presidente da Centro me ajudou. A Luísa põe o progresso e depois ela põe a ordem. E é assim que nós vamos fazendo. Eu acho que esses programas, a gente tem que começar fazendo por afinidades. Na empresa, a gente faz isso. A minha família também tem uma porcentagem do que ela retira, que ela doa. E eu quero dizer a vocês que os empresários e as famílias doaram mais de 7 bilhões de reais para o Covid. E está começando no Brasil a doação, está começando a cultura da doação. Não é de repente que a gente vai fazer isso, mas está começando, porque as pessoas viram que a desigualdade social não é uma responsabilidade do político. Desigualdade social é uma responsabilidade da sociedade, gente. Ela é um câncer que afeta todo mundo. Nós não podemos esquecer que nós tivemos quase 400 anos de escravidão. E a escravidão, além de ter deixado coisas muito sérias, nós tivemos uma abolição terrível. As pessoas foram jogadas na rua sem comida, sem trabalho, sem dinheiro, sem casa e analfabetas. Nós pagamos um preço muito grande. E a maioria que vieram dessa classe são negros que vieram sem querer, separando família e sendo vendidas em praça pública. Então, esse não protagonismo do Brasil de não assumir o seu país, ou é Portugal que manda, ou é a China, ou é Estados Unidos, veio vindo. E o que eu sinto hoje é que o consumidor final está muito mais atento às empresas que estão fazendo. Não vamos longe, não. Se uma empresa, por menor que seja a cidade que você está, Marcílio, se a sua equipe tratar mal um negro ou qualquer outra pessoa, ele pode ter 5 seguidores. No fim do dia, todo mundo está sabendo.
a rede social tem desvantagem, mas tem muita vantagem. Então, é o consumidor final. E quando a empresa, quando nós começamos a violência para a mulher, estou terminando, eu não sabia que ia fazer tão bem, porque é muito barato. Nós temos linha, nós ajudamos, depois o Piponzo pode contar, o Brasil inteiro nisso, mas a cada 2 horas uma mulher é morta no mundo, não é só no Brasil. É a única coisa que é no mundo, pode ser no Vale do Silício. Então, assim, é muito importante as empresas assumir, porque ela assume, o companheiro sabe que ela está protegida. E ninguém quer botar companheiro na prisão. Nós queremos é salvar vidas. Isso que é muito importante. Obrigado, Luísa. Acho que podemos explorar um pouco mais isso depois, na hora de juntar aqui a conversa, até nas perguntas, mas muito importante ver como o Magalu, a família Trajano, a figura da Luísa assume protagonismo. Acho que isso que é o mais, para mim, é muito relevante, porque na hora que você assume protagonismo, você dá exemplo, você cria movimentos, e você inspira e convida outras empresas a fazer o mesmo. Então, eu queria agora convidar o Marcílio para falar um pouquinho também sobre o papel da Rádio Drogasil nesse contexto, e falar um pouquinho sobre como a Drogasil também ajudou bastante Unidos pela Vacina, né? Acho que é legal. Muito obrigada. Está na sua fala, né, Marcílio? Tá, obrigado, Rodrigo. Obrigado por estar aqui perto da Luísa. A Luísa tem um carinho especial. Depois eu preciso tirar a selfie com ela aqui, que minha mãe sempre pede. Se encontrar com a Luísa, tira uma foto, manda para mim. Aliás, os filha. homens falam tudo isso. Olha, eu vou tirar uma selfie para você, para minha mãe. E a verdade, a minha mãe é fã danada da Luísa. Para minha mãe. E é super legal estar aqui com ela. Eu conheço há um tempo e, com certeza, ela tem muito mais experiência do que eu, tanto em gestão de um negócio, como também nos temas que ela puxa pelo Brasil inteiro com força, né? Então, obrigado pela Paula por estar aqui, convidar. Rodrigo, obrigado a todo mundo. Acho que a minha fala aqui é mais de falar um pouco do processo, né, que a Luísa pega a gente e como a gente se organiza. Eu acho que a minha primeira mensagem é sobre o ESG, né? Outro dia eu estava com um jornalista, ele perguntou, pô, e o ESG na tua empresa, como é que é? Como é que vocês vão? Eu falei, pô, como é mais fácil a vida com ESG, gente? É mesmo. Como melhorou a minha vida, né? A companhia opera 2.600 lojas em todos os estados do país, 1 milhão de atendimentos por dia, né? Acho que todos aqui são clientes ou da Raia ou da Drogasil, tenho certeza, também são clientes da Magazine Luiza, tá? Tenho certeza que... Quem não é, por favor, seja, viu, gente? que seja rápido. Então, com 1 milhão de atendimentos, um problema acontece. A Luísa pegou bem, é um problema de atendimento, é uma coisa de... Não é que a pessoa faz o mal, ela quer o bem das pessoas, mas tem um viés, que ela não conseguiu mudar esse viés, é um erro no atendimento. Quando começou esse negócio de ESG com mais força da companhia, minha vida ficou mais fácil. Porque eu falei, gente, quando tiver um problema desse, a gente não tem que olhar com o nosso olhar, de um branco, heterossexual, classe alta, paulistano que somos. Nós temos que olhar na visão da vítima. Como é que a vítima está sentindo nesse momento? Como é que você pode melhorar a tua empresa para ouvir ela e responder rápido? Depois a gente melhora o processo. O time adorava melhorar o processo, né? Quando tem um problema, qualquer problema. Vai lá, vai fazer melhor o problema. Não, primeiro ouçam a vítima. Isso não que diz respeito à diversidade. Mas no que diz respeito a quase tudo que o ESG trata, para a gente é muito bom e melhora muito o nosso negócio. Melhora também, Rodrigo, no social. A empresa tem 11 anos, né, vai fazer 11 anos esse ano, a fusão aconteceu em novembro de 2011, mais de 2 marcas centenárias, né? A marca Raia nasceu em 1905 e a Drogasil em 1935. Então, são empresas realmente que estão no negócio há muito tempo. Mas, como companhia, a gente era uma empresa nova. Mas, dessas marcas centenárias, sempre olhou para o social com força, sempre olhou de como poder ajudar, sempre olhou de como poder fazer o melhor. Porque ela sempre teve certeza que não é só a função de nós, como empregador, que ajuda a sociedade. Eu tinha isso na minha cabeça no passado. Poxa, eu contrato, eu tenho 52 mil funcionários, eu jamais contrato um gerente fora do meu negócio. Eu pego a pessoa no início da carreira e trabalho ela para que ela cresça, para que ela se torne gerente. Essa deve ser uma boa função social, né? Na minha cabeça, como gestor, como CEO, que sempre foi. Mas tive um clique em mim, falei, não é só isso, gente, nós temos que organizar a nossa companhia para também doar, para poder engajar as pessoas, para poder trazer as pessoas nessa política de doação, realmente. E a empresa se movimentou com muita força desde 2013, 2014, fazendo isso. Tá? Acho que a gente organizou
todo, aí vem depois a Luísa pega no meu pé com os nossos processos. Mas acho que a gente organizou bem, né? E como é que a gente organiza essa parte de doação, essa parte assim, pensando em colaboração? Nós temos 4 pilares clássicos para fazer isso, tá? O primeiro pilar, que é um pilar que a gente fala que é a parceria com o cliente, que a gente coloca aqui, então, que é as revistas sociais, que é o nosso troco solidário, que é usar a marca própria, nós temos uma marca própria NIDS agora, que ajuda na inclusão da menstruação, a mulher num projeto no Pará. Então, é usar o nosso cliente para poder fazer a doação. E fazer isso de forma organizada. Por exemplo, com as revistas, a gente tem 23 ONGs que são... A gente escolhe e essas ONGs recebem uma doação, claro, todo, porque o problema de doar para uma ONG, você faz aquela doação aquele ano, no ano seguinte o cara não tem mais aquela grana, é um senhor problema isso. Então, como fazer isso, acompanhar para que o projeto ande, como fazer isso andar. Então, esse é o primeiro pilar, nós organizamos tudo que a gente tinha para poder, o que a gente chama de colaboração com o cliente. O segundo pilar, que eu mais me orgulho, que é o mais legal, para mim, que eu acho, é o que fazer com os funcionários. Como trazer os funcionários, né? E a gente vive no país, a Luísa, presidente de DV, o país tem desgraça a todo momento, né? Algum problema. Esse negócio do clima vai trazer eventos climáticos sempre muito fortes. Então, como fazer isso? A gente criou, a gente chama de fundo solidário. Para cada R$1 doado pelo funcionário, a empresa também doa, e esse fundo entra no próprio funcionário para se ajudar. Então, eu estou com problema de emprego, meu marido perdeu o emprego, eu preciso disso. Então, a empresa se ajudando entre ela mesma para fazer o negócio andar. O terceiro pilar foi uma organização numa coisa que a gente fala pouco, e é super legal isso, que são as leis de incentivo fiscal. Elas existem, são boas, muitas empresas usam para promover a empresa, em eventos culturais, tudo é legal, não tenha dúvida. Mas nós decidimos pôr todo esse recurso para a saúde. Então, a gente faz só projetos de saúde. Todo mundo tinha, meu amigo é diretor de cinema, olha que legal, me ajuda aqui nesse teatro. Falou, não, vamos vocar isso daqui para a saúde. Então, a gente se organizou para fazer isso muito bem. E o quarto pilar de doação que a companhia tem, uma decisão que a gente tomou em 2 anos atrás, de doar 1% do nosso lucro líquido. Então, todo ano, a gente doa 1% do nosso lucro líquido. Isso também, ele pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Quando veio a Covid, a gente criou um fundo que chama Todo Cuidado Conta. Nesse fundo Todo Cuidado Conta, a gente escolheu 50 hospitais espalhados no interior do Brasil, que, como a Luísa, nós também somos uma empresa do interior, a gente tem orgulho de ser uma empresa de cidade pequena, e lá nesses hospitais, a gente doou R$500 mil para cada hospital para comprar equipamento de Covid. Usamos o grande chamamento que a Luísa fez do Todos pela Vacina também, e doamos R$5 milhões para 100 municípios. Chegou em todos, tá? Porque doar é difícil pra caramba, gente. Como é difícil fazer o recurso chegar na ponta, como é complicado fazer isso, como a gente tem que mobilizar o time inteiro, como fazer o nosso colega da loja, na farmácia, naquela cidade do interior, procurar o SUS lá e falar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, o que você precisa. O time da Luísa fez uma lista do que cada posto de saúde precisava, das mulheres do Brasil, direitinho, a gente fez aquilo, como é que melhora essa doação que vai chegar, e nós conseguimos fazer, Rodrigo. Então, foi super legal isso, e nesses 4 pilares, a companhia, nos últimos 3 anos, doou, nos últimos 4 anos, R$122 milhões. Tá? Então, eu pego um pouco do que a Luísa me ajuda, do caos, a gente é super bom no processo, a gente montou, tenho certeza que ela também depois do caos vem a ordem, viu? Sim, então, eu tenho certeza também só inverte o sistema. Que o Magalu faz isso tão bem como nós, mas é importante fazer e retomar isso, para as pessoas entenderem que isso está sendo feito para o bem de todo mundo. Então, de novo, principal mensagem, o SG é bom, ajuda, é mais fácil gerir um negócio que nem nosso, olhando para o SG, é muito mais fácil, tá? E o que fazer para poder doar, como se preparar para que isso aconteça, que é os processos que nós criamos para fazer isso. Obrigado, Rodrigo, espero que eu tenha dado minha mensagem. Obrigado, Marcílio. Eu queria convidar agora a Ana para contar um pouquinho sobre a experiência dela também dentro da B3.
Legal, já que a Luísa falou, né, que o mercado financeiro é esperto, vou tentar aqui manter a Você tem que pose, levantar a né? bola agora. Vou ter que levantar a bola, vou ter que segurar essa onda. Antes de fazer isso e começar a falar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 43 anos, morena, de olhos castanhos também, e eu estou literalmente sentada entre gigantes. Então, entre a minha direita está a Luísa, a minha esquerda está o Marcílio, e à esquerda do Marcílio está o Rodrigo, para vocês entenderem como está a nossa dinâmica. Então, aqui, Luísa, eu vou começar pegando o teu gancho, né? Falando dessa história de como é que o mercado financeiro acorda para o investimento social, como é que a gente mede tudo isso. Então, a primeira coisa que o mercado financeiro sacou é que boa responsabilidade social corporativa é diferente de ESG, porque ESG é aquilo ali que, de verdade, dá R$1 a mais. Então, lá atrás, o Kofi Annan, e eu gosto da gente voltar um pouco na história, de começar a lembrar como é que surgiu os termos, como é que as coisas vêm, para a gente começar a entender para onde a gente vai. Então, Kofi Annan, ele teceu, né, ele criou esse termo ESG para chamar os bancos para fazerem seus investimentos, olhando, sim, os critérios de governança, os critérios sociais e ambientais. Porque nenhuma companhia pode achar ou ter a fantasia de que ela não cria um impacto no ambiente que está, e que ela não tenha responsabilidade por aquilo. Então, esse chamamento foi para que, de fato, os bancos e os grandes investidores começassem a colocar nas contas do seu investimento aquilo que era tratado como externalidade. Ou seja, a gente tirava da conta o impacto ambiental, por exemplo, que uma companhia tem, uma vez que ela se instala uma planta produtiva ali dentro. Ele tirava da conta o impacto social que ela podia agravar ou, de fato, melhorar quando ela, de fato, cria uma loja ali dentro. E aí, acho que o que foi acontecendo ao longo do tempo é que o mercado financeiro é muito bom de processo, é muito bom de organização. Muito bom para sentir o que precisa, né? Exato, consegue ler rápido o ambiente. Começou a entender o primeiro movimento da sociedade de sobriedade, e que eu acho que é importante que a gente fale, né, de exigir das companhias o que é necessário que seja feito ao longo do tempo. Depois, da própria questão de regulação, porque os países e as políticas públicas conseguem mobilizar também as empresas, e, de novo, a importância da política pública. Então, uma regulação muito bem feita começa a orientar as companhias. Isso também precisa ser pesado, porque isso pode ser um risco ou uma oportunidade para as companhias. E aí o investidor começa a colocar mais ou menos dinheiro, o que muda o custo de capital, o acesso de custo de capital para as companhias. Então, esse movimento todo foi fazendo que os investidores e as companhias amadurecessem no termo do ESG. E aí, o que isso traz de tão bacana? Isso a gente começa a ver, primeiro, as companhias se mobilizando, de sair apenas da boa responsabilidade social corporativa, que ela é importante, ela é fundamental, mas trazendo para aquilo que é material para o seu setor. E o que é material? Né? Material é só uma palavra muito bonita para falar que a companhia tem que trabalhar onde tem a ver com o setor dela. Então, é natural que o Marcílio fale que os investimentos estejam vinculados à saúde, porque, afinal, é o negócio dele central, tanto a saúde, como remediar, como prevenir também. É natural que a gente fale que a Magalu tem um trabalho incrível social, porque, de fato, está na vida, está no cotidiano das pessoas. Então, quando a gente fala do material, é a forma que o investidor, então, começa a olhar para como as companhias, de fato, podem contribuir mais ou menos com a sociedade. Dentro da B3, a gente tem um papel, né, muito curioso, porque a gente tem um papel de indução para o mercado brasileiro. A Bolsa, que, de fato, ela faz o encontro entre as grandes empresas e os grandes investidores. Então, o nosso papel é de chamar as companhias para que, de cada vez mais, façam práticas ESG e tragam transparência, principalmente, ao que fazem. Então, o Marcílio e a Luísa foram muito claros no que eles falam, têm números, acompanham, têm metas. Se não deram certo, eles mudam de novo, ninguém tem compromisso com o erro. Mas o mercado, a B3, tem um papel de trazer luz, de trazer transparência e recorrência ao que as companhias estão fazendo. A gente também ensina as companhias a fazerem, né? E a gente mostra para o investidor. Agora, ao mesmo tempo, a gente também é objeto, porque a gente também é uma companhia que está listada. Então, eu também sofro a mesma pressão dos investidores em como a gente está trabalhando. A B3 tem um trabalho muito forte ESG há muitos anos, né? Então, aqui acho que é muito conhecido o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, que a gente começou no começo dos anos 2000. O ISE foi criado, ele foi o 4º índice de sustentabilidade do mundo. E ele ajuda as companhias a fazerem as suas jornadas de sustentabilidade. Então, a gente começou com índice, a gente começou com produtos e serviços que estão vinculados à sustentabilidade, mas a gente não se limitou a isso. Então, a gente tem, óbvio, por óbvio, uma natureza e uma materialidade muito forte em governança. Então, a própria B3 é listada no Novo Mercado, que é o padrão mais alto de governança dentro da Bolsa. A gente tem um trabalho social, no social muito, muito forte. A gente é reconhecido também como Great Place to Work há alguns anos, e eu me orgulho muito desse trabalho. As nossas pessoas, elas, de fato, movem essa organização. Então, um trabalho muito consistente
de reconhecimento de condições de trabalho, de desenvolvimento, de remuneração, de diversidade e inclusão em todos os níveis. E isso é uma meta explícita. E não só uma meta explícita, como isso muda os resultados financeiros de todos os executivos. Porque se a gente não alcança essas metas, a gente também sofre. E não só dentro da corporação, mas também na forma como a gente toma empréstimo. A gente também tem um trabalho para fora de indução no social. E aqui eu gosto muito de falar do trabalho da B3 Social e também das evoluções das companhias na sua materialidade. A B3 Social é uma instituição, então, que faz investimento social privado há muitos e muitos anos. E, há alguns anos atrás, a gente mudou a nossa estratégia para que, de fato, a gente conseguisse atuar no campo material, no nosso campo material, que, no caso, é a educação. Então, a B3 Social, hoje, se dedica a fazer filantropia estratégica nos segmentos de educação. E aqui vale muito a pena falar da questão da colaboração. Né? A educação não é um assunto simples, não existe uma bala de prata para resolver a questão de educação no Brasil, e o que a gente faz é, de fato, se associar a organizações que têm trabalhos muito consistentes e estruturados no campo da educação. É óbvio que sempre os investimentos sociais, eles têm questões dinâmicas, então, durante a Covid, como o Rodrigo falou, todas as companhias foram chamadas a mudar os seus investimentos e a gente foi fazendo anualmente doações bastante orientadas, não só à educação, mas também ao auxílio à saúde em todo o Brasil, à questão da fome, porque não tem, além da questão, né, de saúde, tem uma questão de fome, tem uma questão de subemprego, e a B3 Social atuou e fez um trabalho brilhante em todo o Brasil. E essa vocação, ela tem um valor incrível, né? O fato da gente conseguir atuar, a gente, primeiro, reconhece que a gente tem um lugar na sociedade e a responsabilidade que a gente tem é indelegável. É indelegável, na verdade, é de cada um de nós. Ninguém pode abrir mão da responsabilidade que tem com o social. Isso nos lembra e faz com que a gente se mova cada vez mais. Depois, isso também traz a responsabilidade às nossas pessoas, aquelas que estão dentro da própria B3. E depois, às empresas e todo mundo que está ao nosso redor. Quando a gente consegue se movimentar assim, a gente consegue, de fato, escalar todos os movimentos necessários, os movimentos sociais que são tão necessários para a gente agora. Bem legal, né? E, Ana, o Easy é bem legal, viu? O Easy nos Posso movimenta. só dar um complementozinho? Claro. Ana, eu concordo, mas eu quero deixar bem claro, a gente aumentar o nível de consciência, que o ESG nasceu porque o consumidor... Eu abro minhas redes sociais para o consumidor reclamar do Magazine Luiza, desde que eu passei para uma sala de vidro, que eu morro de medo de ficar só nessa bolha. E, normalmente, o consumidor falava para mim assim, você cresceu, se perdeu, apesar de eu diminuir, meu produto não chegou, e tal, e tal. E eu tenho uma equipe atrás de mim. O que eu nunca esperava também, Ana, é que o consumidor falava, eu não estou bem servido, mas eu quero continuar comprando de você, porque você ajuda o Brasil. Então, é muito importante esse papel da sociedade civil. Quando ele se posiciona, tudo muda. Então, está certo que eles concluíram isso, concluíram aquilo, mas o ESG nasceu de pesquisas. Vocês vão ver pesquisas que o consumidor hoje exige. Gente, o consumidor é que é o patrão de todos nós, na realidade. Então, assim, é muito importante a gente entender esse papel que teve o consumidor. Então, assim, eu gostei muito de tudo que você falou, mas é importante dizer que o financeiro entrou porque interessa, porque, senão, ele não vai ganhar. É lógico, gente, e tem uma noção de que a gente está o tempo inteiro on. Ninguém mais está off, ninguém faz mais nada escondido, está tudo visível a todo mundo. Você falou, né, Luísa, você faz uma coisa de manhã, está todo mundo sabendo à noite. E é verdade, e é tão importante que a gente também consiga se relacionar com o consumidor dessa forma, né, Luísa, com transparência, com honestidade, uma conversa franca e contínua, porque isso faz com que as pessoas fiquem com a gente, né? Eu tenho uma pesquisa constante. Exato. E ele falou isso, e vários falaram isso. Então, aí, de repente, nasce o ISG. Aí eu falei, mas como são rápido e inteligente, hein? E ajuda, viu? Muito bom. Eu vou, enfim, antes de abrir para a pergunta, até contribuir um pouco, né? Acho que escutando vocês e vindo de um contexto, né? Especialmente de trabalhar a filantropia corporativa, especialmente dentro de redes de varejo, a gente tem experiências de trabalho em conjunto aqui com o Raio do Brasil, com o Magalu. Alguns pontos que eu gosto, enfim, de destacar, até para contribuir aqui com a conversa, né? Primeiro, acho que conecta muito com o que a Ana falou também, a importância, né, a clareza da identificação que a companhia tem com a causa ou com as multicausas que ela quer atender. Eu acho que isso aqui a gente tem 3 grandes exemplos, né, de companhias que conseguiram identificar suas causas, conseguiram fortalecer, né, suas causas, suas estratégias, para dentro e para fora. Isso é uma coisa muito importante. Eu adoro quando o Marcílio fala, isso é o que eu mais gosto, porque, de fato, muitas vezes a gente via, né, um trabalho ESG, um trabalho de responsabilidade social sendo feito que olhava muito mais para fora do que para dentro. Eu acho que
você ter essa perspectiva e ter a clareza da identificação que você tem é muito importante. Esse é um elemento. O segundo elemento que eu gosto de destacar, a importância das companhias entenderem os ativos que elas têm à disposição, para a sociedade, né? Quando a gente pega redes de varejo, por exemplo, e eu trabalho com redes de varejo desde que eu comecei minha vida profissional, é muito impressionante a capacidade que o varejo tem de mobilizar a sociedade, de influenciar comportamento, de transformar a realidade através do consumo. São milhões de clientes, são milhares de colaboradores que são influenciáveis por essas redes. Então, você saber identificar os ativos que você tem dentro da companhia para poder utilizá-los de formas diferentes, com estratégias diferentes a favor da sociedade, eu acho que essa é uma engrenagem que muitas vezes parece simples, não é, mas que muitas vezes as companhias não se dão conta do que elas têm, do que elas podem utilizar. E acho que essa é a grande inspiração que muitas vezes a gente tem, especialmente quando a gente ouve organizações do varejo, mas não só se limitando a elas. Quando a gente pega o mercado financeiro, por exemplo, os detentores do capital, a gente sabe o poder que eles têm também de transformar a sociedade. E um último elemento para a gente abrir é a questão das lideranças. Eu acho que a forma como as lideranças das companhias se colocam e a forma como elas assumem o protagonismo das causas, como elas se colocam como porta-vozes, isso é fundamental para poder inspirar a ação, para poder carregar uma massa de gente que vem junto, sejam eles colaboradores ou clientes, para que eles possam fazer a transformação. A gente, o Marcílio mencionou as revistas sociais, nós construímos um hospital vendendo revistas. Nós já damos mais de 30 milhões de reais em parceria com a RAI. Isso não é merchan, tá? Isso é muito mais para poder tangibilizar o que eu estou falando. E a gente não fica fazendo programa de metas ou programa de treinamento. As pessoas vêm junto e participam de uma engrenagem, de uma plataforma como essa, porque elas acreditam nas lideranças, acreditam no papel social das companhias. Elas se sentem parte do problema e se sentem parte da solução. E eu acho que esse é um papel muito importante. É muito fácil de separar, quando você olha o papel, o papel das empresas dentro do contexto ESG, é muito fácil de identificar, na minha visão, quem são as lideranças engajadas e quem não são, porque isso vai bater diretamente nos resultados, no impacto que está sendo gerado. Enfim, então isso é um pouco da contribuição. Eu queria agora abrir para perguntas. Vamos fazer o seguinte, a gente tem quase 20 minutos para poder interagir com o público. Eu ia pedir, tem microfones espalhados aí com o pessoal, está aqui. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, a gente escutar 2, 3 perguntinhas de uma vez, e aí vocês, por favor, respondem de uma vez só, tá bom? E aí, se der tempo de mais uma rodada, a gente faz. Vamos lá. Aí eu vou pedir para quem fizer pergunta, só levantar, se identificar, nome, de onde que vem, e aí direcionar a pergunta. Prazer, gente. Meu nome é Sabine, eu sou cofundadora de uma organização social. Muito legal estar aqui. Minha pergunta é no sentido das empresas que não estão aqui, porque talvez a gente tenha um viés de trazer empresários e empresas que já têm, na essência, como você falou, Rodrigo, também, no indivíduo, um apetite pelo ESG. Então, minha pergunta é como disseminar essa onda, e o que a gente faz com quem não está aqui. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Não? Aqui. Tudo bem? Marcelo, da Ação da Cidadania. A minha pergunta é, quando a gente pensa na matriz de materialidade, nas áreas que as empresas atuam e nelas gerarem essa pegada, digamos assim, socialmente falando, queria propor uma reflexão para a questão da fome, que é uma questão basal. Muitas das vezes ela não está ali tão clara nessa matriz de materialidade, mas a questão da fome é uma questão basal. Sem a gente estancar esse problema que está acontecendo agora, essa urgência que está acontecendo, não há educação, não há saúde, não há democracia. Como é que a gente propõe, como é que a gente traz essa reflexão para mais e mais empresas que, para além dessa matriz de materialidade, a gente precisa também olhar para essas questões que são basais. Então, essa questão, o ESG, esse movimento é fantástico, Muitas das empresas que estão aqui vêm contribuindo de forma consistente com a questão da fome, estão comprometidas, e o que a gente quer é trazer essa discussão para mais e mais empresas. Obrigado. Temos mais uma ali? E aí a gente... Bom dia, eu sou Leonardo Letelier, da Cital e Finanças do Bem. Eu queria entender como vocês gerenciam, dentro das respectivas organizações,
a ideia de que ESG é bom, mas não basta. Então, ESG, gerir os riscos que você tem, olhar para dentro. Se todas as empresas forem Great Place to Work, o mundo não vai estar resolvido. Se todas as empresas forem net zero, o mundo também não vai estar resolvido. Tem um monte de coisa para ser reparada. Então, esse lugar de olhar para mitigar, né, gerenciar riscos internos, que é o cerne do ESG, que é um diferente do lugar do impacto, de transformar, não está no mesmo lugar. E como é que você não troca os pés pelas mãos, fala que faz uma coisa, na verdade faz outra, ou vice-versa? Obrigado. Bom, alguém se voluntaria para começar? Eu posso... Então vai lá. Não sei se quer falar. Eu posso falar rapidinho dos três, né? Eu acho que o ESG é bem legal e eu concordo com a Luísa, veio do consumidor mesmo. Ele que apertou a gente para fazer andar, tá? E quando você falou de empresas que não estão aqui, né? Eu acho que as empresas maiores, não estou falando que a empresa é grande ou não, mas as grandes corporações vão trazer, sim, as empresas para o ESG. Tá? Se você pegar o escopo 3 do CDP, vai exigir da gente chegar perto dessa turma para ver o que eles estão fazendo. Então, é um ciclo virtuoso isso daqui. Se a gente realmente fizer esse negócio andar com força, você tem um valor grande aqui para fazer. É bem montado, dá trabalho, não é fácil, precisa pôr dinheiro, tá? Não tem jeito, né? O dinheiro nos bancos é mais fácil que o nosso, né, Luísa? Mas nós também vamos atrás desse dinheiro, não tenha dúvida. Dá trabalho, mas ele funciona, não tenha dúvida, funciona. Tá? Se a gente fizer, então, eu acho que a grande empresa vai trazer todo mundo para o barco. Essa é a minha mensagem aqui. Tá? Quando o Ação Cidadania falou da fome, né, nós aqui temos uma ação com a Ação Cidadania bem legal, que quando tem algum, de novo, né, o efeito climático é uma loucura, esses eventos extremos, tem algum problema, teve outro dia em Petrópolis, lembra, Luísa? Parou Petrópolis, eu fiquei uma loja nossa ficou fechada há quase 40 dias no centro de Petrópolis. A gente, no mesmo momento, aciona o Ação Cidadania e pega todo o troco solidário daquela região, daquele estado, e vai direto para eles. Porque saber trabalhar com a fome é com eles, tá? O Betinho pôs a semente lá e fez o negócio, não é a gente. Então, tem que ser alguém que vai ajudar a gente. Aí esse é o nosso caminho para fazer isso, né? Então, e eu acho que o gerenciar o ESG de riscos, eu olho mais para o impacto, tá? Para o impacto que melhora a minha empresa, tá? Eu não olho muito para o risco, eu olho para o que isso aqui é bom, gente. Pô, se for montar uma loja, construir uma loja e deixar... Eu tenho uma loja linda aqui na Pedroso de Moraes, a gente mora lá perto, Rodrigo, a gente abriu na Pedroso uma loja, a gente foi abrir a loja, tinha um monte de árvore lá, né? O que a gente faz, gente? Vamos tentar fazer uma loja bonita no meio das árvores. Conseguimos, a loja é linda lá. Então, eu prefiro olhar para o impacto que é em três do que para o risco. Tá? A nossa empresa está muito mais no impacto do que no risco. De repente, são estágios das empresas, né? E cada uma tem da sua maneira. Tá? Acho que eu peguei os três aqui. Desculpa, não sei se era isso que você queria, Rodrigo. Perfeito. Obrigado. Eu acho que a primeira parte da indução, né, de como é que a gente chama com quem não está no jogo, eu acho que as pessoas vão vir por convicção ou por amor, as empresas vão vir, porque vai existir um movimento regulatório, sim, que vai obrigá-las a chegar. E se não for pela regulação, vai ser pelo dinheiro do consumidor. Né? Luísa e Marcílio falaram e foram muito claros, a gente vai escolher, aliás, todos os dias a gente pode escolher o que a gente consome, de quem a gente consome, e cada vez mais a gente consegue ter a rastreabilidade de onde veio aquilo ali. Então, cada vez mais as companhias vão ser pressionadas para isso. Então, é ou pelo amor ou pela dor. Eu acho que chega. Então, força da sociedade, força do investidor, força da regulação, levam para lá. Em relação à fome ser considerada, de fato, uma emergência, e mesmo que esteja fora da materialidade, essa eu acho que é a beleza do ESG, de você ter organizações com governança muito forte. Porque, de fato, hoje fome é uma emergência. E conto aqui um retrato. A gente também tem vocês como parceiros muito próximos da gente, porque a gente acredita no trabalho da Ação da Cidadania, a gente entende a responsabilidade e o cuidado que vocês fazem isso. Para a gente, a criança não consegue estudar se ela tiver fome. Então, uma das decisões que a gente teve dentro do nosso Comitê de Governança de Alocação de Recursos do Investimento Social foi estabelecer que, sim, nesse momento, fome era uma urgência e que a gente precisaria fazer uma alocação de recursos importante para a fome. Então, de novo, é dinâmico, ninguém faz uma cartilha SG material e para lá. A gente tem que olhar todo dia e ficar prestando muita atenção no que está acontecendo na nossa sociedade. Ninguém está sozinho, ninguém está alienado. E em relação à questão do SG ser só para dentro, isso não é verdade. Né? Você tem uma questão de impacto das companhias, então pega no setor têxtil, tem vários exemplos, para não falar da gente que é bolsa e que tem talvez um impacto no ambiente muito pequeno, mas a gente pega do setor têxtil, tem empresas incríveis que estão listadas em bolsas que entenderam que o impacto que elas têm
de fato, nas comunidades, é gigantesco com o lixo que elas geram. Então, empresas, por exemplo, como a Riachuelo, se propuseram a fazer uma revisão inteira da produção delas e estão mudando e estão estudando como é que eles fecham em circuito fechado e cuidam de toda a cadeia têxtil deles, desde a produção, desde a formação das costureiras, desde o descarte do lixo. Isso é ESG. ESG, ele parte do princípio de trazer o que é externo para dentro. E aí, talvez, um segundo ângulo para a tua pergunta e para a tua provocação, que é muito boa, é a propósito da companhia. A serviço do que está aquela companhia? E como é que ela vai se relacionar com todas as partes? Então, o ESG não é só para dentro, ele não é só um cuidado que não leva a nada, pelo contrário, ele, de fato, ele traz uma organização mental de como é que a gente prioriza tudo aquilo que faz parte da responsabilidade das companhias. Bom, acho que já responderam bem. Vou começar pelo ESG. Tem empresas que já tinham propósito além do lucro. E quando você... É muito importante a gente saber o que é de direito e o que é de fato. Quando era só de fato, é o que o Marcelo falou, nada melhor do que uma coisa, gente, quando ela chega no seu tempo. Muda tudo, é muito importante a gente falar. Então, quando ela era só de fato... Até para você levar para um conselho, para você levar para os próprios acionistas, era difícil. Porque, mas para que fazer isso? E, além de tudo, o Brasil teve muitas crises, o empresário sofreu muito, ele teve muita... E nós mantivemos o nosso quadro de indústrias. O Brasil foi um dos países. Então, isso. Quando se tornou de direito, que nós já falamos por quê, não tem como, gente. Ou entra ou vai sair fora. Quando eu estou num evento de propósito, falava, Luísa, como que eu faço para falar para o meu presidente? Como eu faço para falar? Quem tinha que estar aqui era meu presidente, era meu diretor. Eu falava, vai fazendo, de repente ele vê que é bom. Agora, quando me pergunta, eu falo, ou ele faz, ou daqui 3 anos ele está fora. Não tem mais opção, concorda? Não tem mais opção. Então, entrou o fato. E o ESG nada mais é do que eles puseram a nomenclatura para o propósito da companhia e se estruturaram em pilares. Então, não tem essa diferença. Sobre como trazer, eu acho que ela já respondeu, ou vem ou não vem. Não tem muita alternativa. Agora, as ONGs têm que se estruturar também, têm que se juntar para ser maiores, têm que estar junto. Não pode ter várias ONGs pequenininhas oferecendo serviço para todo mundo. Então, quanto mais se juntar, Mulheres do Brasil, por exemplo, ela não cria nova ONG, ela junta as que já existem para poder ter força. Nós precisamos ter empresas grandes, organizações não governamentais grandes. Vai exigir um desprendimento para se juntar, porque senão são vários barcos rumando para a mesma direção e não tem força. Então, isso vai ter que fazer, porque senão é todo dia a gente pedindo coisa para essa ONG, para aquela ONG, e não funciona isso. E da fome, eu quero dizer o seguinte, quando os empresários, a minha família, a gente ainda não pede dinheiro do consumidor, nós damos nós mesmos, demos 700 hospitais em tudo quanto era lugar. A Pâmela está aqui, depois, se vocês quiserem, ela é uma das coordenadoras do comitê, nós demos hospitais, nós demos tudo, mas foi muito interessante o negócio da fome. Quando as famílias se juntaram, as empresas se juntaram, todo mundo falava, a gente não quer dar cesta básica, porque isso aí, a gente quer dar coisa que vai ficar legado. Não teve nenhuma empresa que não deu 20% a 20% para a cesta básica. As pessoas estavam passando fome. Isso foram todas as famílias. A minha família e todo mundo. Começou assim, quando reunia, falava, olha, vamos dar hospital, vamos dar respirador, vamos dar UTI, mas não vamos dar a cesta básica, porque isso não fica. Porque é o que você falou, sem a fome... Toda família pode fazer, toda empresa deu de 15% a 20% ou 25% para a cesta básica. Não tinha como. Sem fome, nada vai para frente. Por isso, quando eu vou para o sertão já há 8 anos, e eu sou a favor da Bolsa Família, ou desse negócio que chamaram aí agora, então, assim, isso salva, e é muito bom, é para a mulher, vocês sabem disso. Agora, depois tem que ter um programa de saída. Eu conheço lugares que nós ajudamos, que a mulher falou, eu não quero mais a Bolsa Família, eu estou ganhando agora. Eu fui lá, gente, eu vou 8 vezes lá. Não tenho o que comer. A gente vive numa bolha, a gente não sabe o que passa na fome. É uma bolha. Eu vou muito com os amigos do bem, faço um outro trabalho, faz 8 anos que eu frequento o sertão. É pessoas que chegam e falam assim, eu quero dormir mais cedo porque eu não tenho água. Eu estou com sede. Essa é a realidade.
que mora numa casa que não tem condição, 10, 12 pessoas. Para você viajar para a cidade mais próxima, você não tem condução para ir. Essa é a realidade. Se a gente não ajudar isso, vamos tirar o lado pessoal, o lado de idealismo disso. Não vai ter consumidor também. Então, nós temos que fazer isso, gerar emprego e mobilizar. Agora, eu concordo com você que sem fome, com a fome, ninguém faz nada. É um passo para que você saia as pessoas da escravidão também. Porque, à medida que você dá tudo de graça, você está liderando outra escravidão, outro tipo de escravidão. Porque não tem coisa melhor do que a pessoa ganhar e poder se sobreviver. Concordam comigo ou não? Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que isso. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final, infelizmente, aqui. Eu queria dar um minutinho para que cada um de vocês pudesse aí dar não posso passar meu filme? Dá 5 minutos. Olha, não pode? Eu que deixaria. O público mais vai gostar, viu? Eu deixaria. Não vou voltar. Não posso. Eu vou ter 2 palestras hoje ainda. Mas tudo bem, eu respeito. Mas era muito legal, porque tira o mimimi de achar que... Gente, é muito importante o que o negro está trazendo hoje, de capacidade, de tudo mais, tira premissas muito sérias. Não, no YouTube já tem, não precisa ser pouco. É porque eu resumi em minutos. Mas tudo bem, vamos continuar. Bom, estou seguindo ordens aqui. Mas eu queria só dar a oportunidade... Eu não gosto muito de seguir ordem quando o público quer, não, mas eu vou respeitar. Quando eu vou Vamos respeitar. pelo progresso, então. Eu vou respeitar. Porque quem manda é o público. Olha, Mas tudo bem, vamos continuar, vamos terminar. Estou numa saia justa aqui. Mas, enfim, para encerrar, eu queria pedir, então, que cada um pudesse transmitir uma mensagem final, acho que especialmente em torno aí enfim, da nossa temática aqui, do papel das empresas, e especialmente para poder inspirar o público e quem mais assistir. Marcílio, se puder começar, um minutinho mesmo para a gente fechar. Eu acho que tem um chamamento super correto de nós, varejistas, aqui, né, Luísa, que somos, que toda essa mensagem de ESG, de social, de colocar a empresa, é para trazer o consumidor para o nosso negócio, porque tenho certeza ele vai vir, ele percebe que isso é importante. Então, se a gente não pode fazer porque a gente acredita, tem um propósito claro a companhia, você tem que fazer até para o teu próprio negócio. Eu acho que as empresas que têm isso dentro da empresa, é uma empresa mais fácil de gerir, é mais fácil de andar e com bons resultados, né? A B3 sempre fala que as empresas que estão no ISIS são as empresas que têm o melhor resultado, tudo. Então, com certeza, isso traz resultado, traz para a gente um mundo melhor. E com o mundo melhor, teremos mais mercado, mais emprego, gente crescendo, gente alimentada, sem fome. Esse é o círculo virtuoso que a gente espera. E isso que a gente acredita na Rádio Brasil. Então, agradeço a todo mundo aqui como cliente e também a oportunidade de estar aqui, tá, Rodrigo? Valeu. Obrigado, Marcílio, Ana. Ou, enfim, Luísa. Gente, acho que a gente vive num mundo tão polarizado hoje e que muitas vezes é difícil você, como companhia, se posicionar e sem ter o medo de apanhar, né? Sempre existe um risco de imagem associado. E o que eu ia falar é que quando a gente tem convicção e quando a gente acredita no que a gente faz, a gente tem que ir em frente, por mais que a gente apanhe, a gente apanha dos dois lados. Acho que todas as nossas companhias já apanharam pelos posicionamentos que têm. Comecem, façam, comecem de qualquer lugar, é importante que comece, é um movimento que faz a gente sair da inércia e mudar o país que a gente tem. A gente tem uma responsabilidade, de novo, eu vou reforçar isso, que é indelegável como companhias para fazer, então, ainda que exista resistência, ainda que critiquem o que a gente faça, a gente só começa, a gente faz e a gente ajuda os outros a virem juntos. Assim a gente vai conseguir o Brasil que a gente quer. Obrigada, Wides, pelo convite. Um prazer de verdade, uma honra para mim estar com vocês aqui. Muito obrigada. Bom, obrigado pelo convite, apesar de eu não passar o filme, está muito legal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero resgatar um pouco o nosso país, principalmente que nós temos estrangeiros aqui. Esse país é maravilhoso, gente. Esse país tem um consumo, 10% das pessoas só tem ar-condicionado. Nós precisamos construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade social, de igualdade com países. Nós nascemos startup, nós temos um espírito de startup. Nós nascemos, nós temos flexibilidade, nós temos tudo. Eu fui para Dubai agora, a convite do governo, participar do seminário, e eu tinha ido há 12 anos atrás, eu não tinha vivido o que eu vivi. 3 dias depois que eu cheguei, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu chorei quando o avião estava chegando no Rio. Nós temos tudo.
Nós temos água, nós temos beleza, nós temos Amazonas, nós temos um povo, e eles saíram da areia e são o país mais visitado do mundo hoje. A cidade mais visitada. O turismo não tem nada de turismo, mas ele dá para toda a cadeia, para o que não pôde estudar, como dono do avião. Então, eu quero convocar vocês. Vamos assumir o protagonismo desse país. Vamos largar de ser... Eu não sou candidata a nada, não me inscrevi a partido, fui muito convidada, menos para o Lula, que eu levei tanta chumbada. Todos me convidaram, menos no Lula, e foi o que eu mais recebi meme. Mas eu sou política, que há 25 anos, o Magazine Luiza, toda segunda-feira, canta o hino nacional. A gente não começa um evento sem cantar o hino nacional. Mulheres do Brasil é um grupo que tem 110 mil mulheres, e eu quero convocar vocês a estar junto, a parar de falar se é A ou B. Nós temos que ser Brasil, nós temos que unir, é um país maravilhoso. Nós não podemos fazer o Brasil do futuro, nós temos que fazer o Brasil de agora, é para já. Eu estou com essa expressão. Tudo que nós vamos falar agora é para já. Então, eu convido vocês, muito obrigada a vocês de estar aqui. Comprem no Magazine Luiza, viu? Obrigada, gente, obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigado, Ana, Marcílio. Valeu. Deixa eu só... Tá, se vocês quiserem conhecer o filme, YouTube, um ano depois que os trainees negros estavam lá, eles fizeram um documentário que chama Legado, deles mesmos, né, no YouTube do Magalu, chama Legado. Foi feito por eles um ano depois. É muito legal, gente. Obrigada, viu?